Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com veste de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim
gozo da unção e me faz segundo o teu coração. Achei-me verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei-me um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei-me verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei-me um verdadeiro adorador. Achei-me um verdadeiro adorador. Achei-me um verdadeiro adorador. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, meu Pai, neste momento, que o Senhor encontre em nós corações dispostos a Te louvar, a Te adorar verdadeiramente, meu Pai. Que nessa noite o Senhor esteja recebendo o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa gratidão a Ti, meu Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pelos livramentos do Senhor, meu Pai, sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por este momento tão precioso aqui na Tua casa. Nós Te agradecemos também de modo especial pelos irmãos que dedicaram a Ti seus dízimos e suas ofertas. Que o Senhor sustentar estes Teus servos, meu Pai. Muito obrigada por tudo. Que o Senhor continue no nosso meio, recolhendo o nosso louvor e também, meu Pai, falando aos nossos corações. Essa é a nossa oração com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus? O texto será projetado aqui no Data Show. Você que está com a sua Bíblia, não deixe de abri-la. Primeira carta de João, capítulo 3, versos de 1 a 6. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Nós vamos então dar continuidade à exposição bíblica das cartas de João, a começar pela primeira carta. Hoje, capítulo 3, versos de 1 a 6. Eu vou ler aqui na minha Bíblia versão revista e atualizada. A versão que está ali no Data Show é nova versão internacional, que nos ajuda a melhor compreender certas expressões. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou no Data Show. Todos me acompanhem na leitura, por favor. A palavra de Deus nos diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Versículo 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Repetindo, versículo 6.
todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amém? Capítulo 3, meus irmãos, versos de 1 a 6, da primeira carta do apóstolo João. Apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, um homem de intimidade tamanha com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deixou aí textos belíssimos registrados na Bíblia Sagrada, que nós conhecemos muito bem, dos quais nós já estamos falando há algum tempo. O Evangelho escrito por João, um evangelho completamente diferente dos outros 3 que são chamados de evangelhos sinóticos por conta das inúmeras semelhanças que possuem. Já o evangelho de João com características peculiares, com uma forma toda especial de retratar o evangelho de Jesus Cristo, tamanha a intimidade que este discípulo, que esse apóstolo tinha com Jesus, a ponto de ser chamado por ele de seu discípulo amado. Além, meus irmãos, do Evangelho, nós temos também o livro do Apocalipse, que, como o irmão Jonatas disse, nós estamos estudando nas quartas-feiras, um estudo maravilhoso, a revelação dada por Jesus Cristo a esse seu discípulo amado, que nos retrata o final de todas as coisas. Um estudo maravilhoso que nós estamos desenvolvendo aqui nas quartas-feiras. E além desses 2 textos, nós temos 3 cartas escritas por João, que nós estamos estudando nos nossos cultos dominicais noturnos. Essa primeira carta, meus irmãos, foi escrita por João, tendo como destinatários um grupo específico de cristãos que a Bíblia, que o texto em si, não nos revela, não identifica. Fato é, meus irmãos, que por conta de não haver essa especificação desse destinatário, as cartas de João são consideradas aí, em termos de teologia bíblica, como cartas universais, ou seja, elas são dirigidas aos crentes de todas as épocas, ou, podemos dizer também, aos crentes de maneira geral, da época em que elas foram escritas há 2000 anos atrás. Ao escrever essa primeira carta, João ele tinha propósitos específicos. O principal deles era alertar os crentes a respeito de algumas heresias terríveis que estavam sendo pregadas há 2000 anos atrás e, como eu já disse aqui inúmeras vezes, continuam sendo disseminadas ainda nos dias de hoje, porque nós temos grupos de supostos crentes nos dias de hoje que pregam exatamente essas mesmas heresias que foram combatidas por João há 2000 anos atrás. Que heresias são essas? O gnosticismo, que afirmava aí que Jesus Cristo, na verdade, não era Deus, que era, na verdade, um mero profeta que chegou a um nível de autoconhecimento muito elevado, certo? Era essa a afirmação feita pelo gnosticismo, completamente contrária ao ensino das Escrituras, porque a Bíblia nos ensina claramente que Jesus Cristo é Deus. Não há dúvida quanto a isso no texto das Escrituras Sagradas. Além do gnosticismo, outra heresia forte que começou a ser disseminada 2000 anos atrás e que ainda existe hoje é o chamado docetismo. O docetismo, por outro lado, meus irmãos, negava que Jesus Cristo existiu em carne, certo? São declarações que chegam até mesmo a ser absurdas. Mas o fato é que os docetistas afirmavam isso, que Jesus Cristo, na verdade, ele não veio em carne, que era aí um espírito elevado perambulando sobre essa terra, instruindo aí os crentes e os discípulos de um modo geral. Ambas as heresias fortíssimas e que ainda continuam sendo disseminadas nos dias de hoje por alguns grupos religiosos por aí. Certo, meus irmãos? Daí a importância de nós lermos a palavra de Deus, de nós estudarmos essa palavra. Os mesmos problemas, irmão Alex, que atacaram os crentes há 2000 anos atrás, continuam nos atacando hoje. Quando nós lemos as Escrituras, nós aprendemos com os erros do passado e evitamos de cometer esses mesmos erros no presente. Amém, meus irmãos? É aquela frase, né, do filósofo aí, moderno, que eu gosto muito de citar aqui para os irmãos. A história, ela nunca se repete. Os homens que nada aprenderam com ela é que teimam em repetir os seus erros. Então, irmã Jaqueline, para nós não teimarmos e repetirmos erros do passado, está aqui a Bíblia Sagrada.
lendo ela, meditando nela, estudando ela, nós assim evitamos de cair nessas heresias, nesses enganos que continuam sendo disseminados nos dias de hoje. Amém? Voltando agora os nossos olhos para o texto de hoje, meus irmãos. São apenas 6 versículos, mas que versículos maravilhosos, meus irmãos. Um texto que de fato nos fala de algo muito importante na teologia cristã. Um texto que nos coloca num lugar especial diante de Deus, porque fala de nós, irmão Odair, como filhos de Deus. Filhos de Deus. E eu quero já, antes de mais nada, dizer a você que está tendo a oportunidade de me ouvir aqui nessa noite, você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é verdadeiramente filho de Deus. Nem todo ser humano nessa terra é verdadeiramente filho de Deus. A palavra de Deus, meus amados, vai nos dizer, inclusive um dito pelo próprio apóstolo João, autor dessa carta. Lá no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 12, João vai nos dizer que a todos quantos receberam a Jesus, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu santo nome. Então, não é simplesmente eu nascer nessa terra e eu me achar filho de Deus. Eu me torno, irmã Jaqueline, filho de Deus a partir do momento que entrego a minha vida verdadeiramente e completamente nas mãos de Jesus. Então, no dia que o Jonatas fez uma aliança de fé verdadeira com Cristo, naquele dia ele nasceu de novo. Naquele dia ele se tornou filho de Deus. Ah, pastor, mas então quem não entregou a sua vida para Jesus não é filho de Deus? Não. É o que então? Uma mera criatura. Assim como todas as outras coisas por aí. Assim como bichos, plantas, os céus, a terra, você não passa de uma criatura. Para se tornar filho, você precisa fazer uma aliança de fé genuína com Jesus Cristo. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Amém, meus irmãos? E João vai nos falar disso hoje, de novo, né? Ele já falou sobre isso no Evangelho, e agora vem falando aqui na sua primeira carta, a respeito dessa maravilha, nós sermos filhos de Deus. Acompanhe comigo a leitura aqui, meus irmãos, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Meus irmãos, João começa falando nesse texto aqui, que o fato, irmão Odair, de nós sermos chamados filhos de Deus, é prova do grandioso amor que o Pai tem por nós. Por quê, meus irmãos? Porque se nós formos parar para analisar a nossa condição de pecadores, nós não temos mérito algum que faça com que nós, diante de Deus, possamos ser chamados de filhos. Pelo contrário, o fato de nós sermos pecadores, irmão Robert, nos coloca diante de Deus como rebeldes. Agora veja só que coisa interessante, meus irmãos. Deus, ele prova o seu amor nos chamando de filhos, porque ele mesmo providenciou para cada um de nós, para cada pessoa que crê, uma forma de deixar de lado esse passado pecaminoso e se transformar de fato em filho de Deus. Que forma foi essa, irmã Jaqueline, que Deus providenciou para nós? Ele enviou o seu único filho para morrer na cruz, por mim e por você. Você quer prova de amor maior do que essa? Eu já citei para os irmãos uma vez aqui essa ilustração, creio que já há bastante tempo, então não custa que nós repetirmos ela, eu gosto muito dessa ilustração. Essa ilustração, meus irmãos, nos mostra um pai de família, irmão Odair, que era operador de ponte levadiça. Sabe aquelas pontes lá, aqui no Brasil não tem muito, né, mas lá no estrangeiro, lá na Europa, nos Estados Unidos tem muita. Para que os navios possam passar por aquele canal, as pontes elas são erguidas, certo? Para possibilitar que os grandes navios consigam passar por aqueles canais. Então esse pai ele era operador de ponte levadiça. E um dia, ele indo para o seu trabalho, ele decidiu levar o seu filhinho com ele.
E enquanto ele estava ali trabalhando, o seu filho estava lá na gabine, de repente o pai se distrai, o menino sai, e de repente o pai escuta os gritos da criança, e essa criança, quando o pai vai procurar, ela está lá, ela cai e fica ali bem no meio das engrenagens da ponte. Para acabar de piorar a situação, justamente naquele momento, um enorme navio, repleto de pessoas, se aproxima do canal e, obviamente, aguarda que a ponte seja elevada para que ele possa, então, cruzar aquele canal. E aí, irmão Odair, aquele pai fica no dilema. O que eu faço aqui? Eu salvo meu filho e destruo a vida dessas pessoas, porque se o navio batesse naquela ponte, obviamente que ele naufragaria e milhares de pessoas morreriam. Ou eu sacrifico a vida do meu filho e permito então que essas pessoas, que nem sabem o que eu estou passando aqui, que nem sabem o meu dilema, passem tranquilamente e deem seguimento à vida delas. Aquele pai para por um instante, pensa, e ele decide então sacrificar o seu filho para que todas as pessoas naquele barco, ainda que elas nunca viessem a saber o que aconteceu naquele momento, pudessem ter as suas vidas salvas. É um exemplo humano, meus irmãos, mas que retrata de modo singelo aquilo que Deus foi capaz de fazer por você. Deus sacrificou o único filho para que nós, nesse barco da vida, pudéssemos passar, seguir adiante, tendo vida em abundância. E a única coisa que Ele espera para que você possa usufruir dessa vida abundante é que você, por meio da fé, entregue a sua vida completamente nas mãos dEle, crendo em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. A partir do momento, meus irmãos, que nós tomamos essa decisão, nós então somos de filhos de Deus. E é por conta desse sacrifício, irmão Odair, que João nos diz aqui que o amor de Deus é grande, a ponto dele nos chamar de filhos. Porque o que Deus foi capaz de fazer para nos conceder a graça de sermos chamados filhos, foi de fato, meus irmãos, extraordinário. Que outro que você conhece na história que foi capaz de morrer uma morte de cruz para te salvar? Que outro Deus você conhece que tenha sido capaz de fazer o que Jesus Cristo foi capaz de fazer por mim e por você? De abandonar toda a sua glória, se transformar em corpo, em carne, como eu e você, sofrer tudo o que ele sofreu, ser crucificado, morrer naquela cruz, ressuscitar ao terceiro dia, e tudo isso, para que eu e você, por meio da fé, pudéssemos ser salvos. Que outro Deus você conhece que foi capaz de fazer isso? Não há nenhum, meus irmãos. Não existe nenhum outro. Nenhum, irmão Josimar. Você pode sair daqui nessa noite, chegar lá na sua casa. Hoje em dia você não gosta muito de ler, de pegar em livro. Entra na internet, faça uma pesquisa rápida. Pesquise aí as inúmeras centenas de religiões que existem nesse mundo e seus falsos deuses. Pesquise, me diga se você encontra algum que tenha sido capaz de fazer pela humanidade o que Jesus Cristo foi capaz de fazer. Essa figura não existe. O nosso Senhor Jesus, como eu costumo dizer, meus amados, é único, incomparável e maravilhoso. Vamos repetir comigo? O Senhor Jesus é único, incomparável e maravilhoso. Amém, meus irmãos? E Ele nos chamou de filhos. E é por isso, João diz aqui, que o mundo não nos conhece. Por que o mundo não nos conhece, irmão Odair? Porque o mundo não o conheceu. O mundo crucificou a Jesus. O mundo jaz no maligno. E é por essa razão, meus amados, que nós, como filhos de Deus, não somos conhecidos do mundo. O mundo nos persegue. O mundo nos aprisiona. O mundo taca pedras em nós. O mundo, se possível, nos mata, irmão Alex. Porque assim como ele não conheceu a Cristo, ele também não conhece os filhos de Deus. Assim como não conhecem a Deus,
também não conhecem os filhos de Deus. E aqui, meus irmãos, nós falamos sobre isso hoje pela manhã na nossa EBD, e eu volto aqui a repetir. De maneira alguma, meus amados, nós podemos esperar como crentes uma vida de 1000 maravilhas nessa terra. Ora, se Jesus como nosso Senhor, como nosso Mestre, sofreu tudo o que Ele sofreu, irmã Catrine, e Ele é o nosso Senhor, por acaso o discípulo é maior do que o seu Mestre? Por acaso o servo é maior do que o seu Senhor? Se Jesus, meus irmãos, padeceu tudo o que Ele padeceu, nós, no mínimo, temos que estar preparados para passar pelo mesmo que Ele passou. Interessante, meus irmãos, que a história do cristianismo vai nos mostrar exemplos como o do apóstolo Pedro, que acabou sofrendo muito mais do que o próprio Jesus. E Jesus havia alertado eles quanto a isso. Pedro, meus amados irmãos, eu também já citei isso aqui para os irmãos várias vezes, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E assim os demais apóstolos de Jesus, os demais discípulos, Estevão, por exemplo, nós lemos a história de Estevão na própria Bíblia, sendo apedrejado até a morte, sem negar o nome de Jesus, e sem reclamar, sem murmurar, muito pelo contrário, irmã Jaqueline, dando glória a Deus até o último instante. E sabe por que faziam isso? Porque sabiam que se estavam sendo mortos naquele momento, é porque a eles estava sendo concedido o privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. Sofrer por Jesus, Marisete, é privilégio, não é tormento, não é dificuldade. Nós, como servos, precisamos estar dispostos, meus amados irmãos, a passar pelo menos pelo mesmo sofrimento que Jesus passou. Nada menos do que isso. Nós não fomos chamados, meus irmãos, para uma vida de 1000 maravilhas, porque somos filhos de Deus que vivem em um mundo que jaz no maligno. Uma brincadeira que eu faço, já fiz aqui com os irmãos várias vezes, né? Muita gente perdendo tempo aí, assistindo Discovery Channel, History Channel, atrás de extraterrestres. Olha, você quer ver extraterrestre, olha para a pessoa que está do seu lado. Todo crente é um autêntico extraterrestre, porque nós não pertencemos a este mundo, meus amados. Nós não somos esse mundo. O mundo não nos conhece. O que está reservado para nós, meus irmãos, é totalmente diferente disso aqui. E para chegar até lá, você vai ter que olhar para o alvo, como nós falamos hoje pela manhã na nossa EBD, concentrar-se no alvo, prosseguir para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Assim como o velocista, lá na linha de partida, quando ele levanta a cabeça, ele só olha para a linha de chegada. Ele não olha para o lado, não olha para trás, porque se olhar, o que acontece? Perde a corrida. Para alcançar o prêmio, você tem que estar focado. Para chegar na glória eterna, você como crente precisa estar focado. Amém, meus irmãos? Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. João aqui, irmão Odair, está falando para nós da grande esperança que deve mover o coração de cada crente. Nós falamos também sobre isso hoje aqui na nossa escola bíblica dominical. Qual deve ser o maior desejo do coração do verdadeiro crente? Estar com Jesus Cristo. Encontrar-se com Jesus. Isso não significa que você não possa ter os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas nessa terra. Todos nós precisamos ter metas. Mas nada deve estar acima de uma coisa na sua vida. O principal objetivo de nós como cristãos deve ser qual, meus irmãos? Encontrar-se com Jesus Cristo. E você precisa desejar isso ardentemente. Citei para os irmãos aqui hoje de manhã o exemplo dos crentes de 2000 anos atrás, que já não se cumprimentavam mais dizendo uns aos outros apenas graça e paz. Se cumprimentavam dizendo Maranata,
ora vem, Senhor Jesus. Há 2000 anos atrás, os crentes em Mandiantra já se cumprimentavam assim, porque naquela época eles já tinham uma grande expectativa de que Jesus fosse voltar a qualquer momento. Como está a sua expectativa hoje? Falamos aqui hoje pela manhã, né, que tem muito crente aí que está torcendo para Jesus demorar mais um pouquinho. Nunca foi crente de verdade. Eu tenho tanta coisa para fazer, né? O irmão Cleiton disse aqui, né? Eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que formar, e blá, 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 blá. Você faz todas essas coisas e depois vai para o inferno. Do que adiantou? Meus irmãos, tem muito suposto crente, irmã Edivones, torcendo para Jesus demorar mais um pouquinho. Quando, na verdade, nós deveríamos estar ansiando a volta dele. Nós estamos em época eleitoral aqui no nosso país e, como eu disse hoje pela manhã novamente, e volto a repetir agora, tem muita gente achando aí que fulano de tal ou fulano de tal vai ser a solução para o Brasil. Meus amados, coloque na sua cabeça uma coisa: a única esperança, não apenas para o Brasil, mas para o mundo, se chama Jesus Cristo. A Bíblia nos deixa claro que à medida que os tempos passam e se aproxima a volta de Jesus, a tendência do mundo é piorar. Então pare de ficar com essa guerra boba, idiota, a respeito de política. Pare de se degladiar com o seu próprio irmão a respeito dessas coisas, colocando a sua confiança em homens que na verdade não podem e não vão solucionar o problema. A solução, meus amados irmãos, para o Brasil e para o mundo é Jesus Cristo. Feliz é a nação, irmão Alex, cujo Deus é o Senhor. É nele, meus amados irmãos, que nós devemos colocar a nossa esperança. João aqui nos diz: ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, João aqui está falando, meus irmãos, da volta de Jesus. Quando Jesus Cristo se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Jesus, meus amados irmãos, quando subiu aos céus há 2000 anos atrás, ele recebeu um corpo glorificado. E a mesma coisa, Jonatas, vai acontecer com você quando Jesus voltar. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que na ocasião da volta de Jesus, aqueles que estiverem morrido em Cristo haverão de ressuscitar, receberão corpos glorificados e se encontrarão com Cristo nos ares. Depois deles, nós, os que estivermos vivos, também, irmã Jaqueline, teremos os nossos corpos transformados, a exemplo do que aconteceu com o próprio Jesus. E nós, com esses corpos glorificados e transformados, nos encontraremos com ele nos ares e viveremos com ele para todo sempre. Meus irmãos, eu falo nisso, meus amados, com arrepio no meu corpo. Porque, de fato, é um momento tão extraordinário e tão especial que eu e você precisamos desejá-lo mais que tudo em nossas vidas. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Esse corpo, meus amados irmãos, e hoje pela manhã nós também falamos sobre isso, nós vivemos um conflito, irmã Jaqueline. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. É o conflito entre a carne e o espírito que habita nessa carne. Quando chegar esse dia, irmã Jaqueline, isso vai acabar. Quando Jesus se manifestar e nós recebermos corpos glorificados, irmã Maria, esse tormento, essa divergência que nós vivemos, esse combate entre a carne e o espírito, chegará ao fim, irmã. Porque com os corpos glorificados, já não haverá mais pecado, já não haverá mais, sabe, natureza pecaminosa em nós. Tudo nas nossas vidas será para a glória de Deus. E João continua dizendo no versículo 3, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Deus é puro, meus irmãos.
Deus é santo, irmão Gesmar. E todos aqueles que têm esperança de se encontrar com esse Jesus também devem se purificar, também devem se santificar. Sede santos, como eu sou santo. Sede puros, como eu sou puro. Se somos filhos de Deus, meus amados, nós precisamos ter em nossas vidas as características de quem? Do nosso Pai. Nosso Pai é puro, nosso Pai é santo, e nós precisamos buscar essas virtudes em nossas vidas e colocá-las em prática. Logicamente, meus amados irmãos, que quando falamos aqui de pureza ou de santidade, não estamos falando de perfeição. Aliás, sobre isso também nós falamos hoje na EBD. Está vendo a importância de participar da EBD, meus irmãos? Como as coisas se encaixam, né? É impressionante. Não se tratam de coincidências. É Deus usando a igreja como um todo para trabalhar a maturidade do crente. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso, meus irmãos. Nós, nessa caminhada de vida cristã aqui na terra, nós não vamos alcançar a perfeição, Jonatas. Mas ainda assim, nós precisamos prosseguir, olhando para o alvo, prosseguindo rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso significa, meus amados, que nós precisamos buscar essa santidade sim. Nós precisamos buscar essa pureza sim. Nós seremos puros e perfeitos aqui nessa terra? Não. Mas precisamos buscá-la até o final da caminhada. Porque o prêmio no final dessa caminhada será a santidade total, será a pureza total, através do corpo glorificado que você e eu receberemos de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mas para chegar até lá, você tem, que suar. Você tem que pelejar. Nenhum atleta recebe o troféu no final da corrida de mão beijada. Todo atleta, meus amados irmãos, para receber o prêmio ao final da jornada, precisa trabalhar e trabalhar muito. Trabalhe você também. Amém? Amém, meus amados? Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Ramartiologia, doutrina do pecado. Quando a gente vai preparar o pessoal para o batismo, nós falamos sobre isso. Uma das coisas que nós falamos aqui para o pessoal que está se preparando para o batismo. O que é o pecado? O pecado é a desobediência à lei de Deus. E está aqui o conceito aqui bíblico de pecado. É a transgressão da lei. Toda e qualquer desobediência que você comete contra Deus é chamada de pecado. E como é que eu sei, irmão Adair, quando eu estou desobedecendo a Deus ou não? Há duas coisas, meus irmãos, muito eficazes para nos mostrar o pecado. Primeiramente, é a nossa consciência, certo? Que trabalha nas nossas vidas mediante o controle de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, irmão Alex, quando você está prestes a pecar, a sua consciência, que é guardada pelo Espírito Santo, ela logo te acusa. Agora, além do Espírito Santo de Deus, através da nossa consciência, o que é que nós temos aqui, meus irmãos, que nos mostra o pecado? A lei de Deus, a palavra de Deus. Por isso, irmão Sebastião, que nós meditamos nessa lei de dia e de noite. Por isso que o nosso prazer está nessa lei, não está em roda de escarnecedores, não está em estar misturados com pecadores e consentir com o pecado deles. Porque lógico que nós precisamos estar onde os pecadores estão, mas não podemos consentir com o pecado deles. O nosso prazer está na lei do Senhor. E nessa lei nós devemos meditar de dia e de noite, porque ela nos mostra a lei de Deus. Ela nos mostra o caminho, os mandamentos do nosso Senhor, que nós, como filhos de Deus, precisamos obedecer. E quando, porventura, nós desobedecermos, até para desobediência, irmã Diandra, existe mandamento. Não é verdade? Até para a minha desobediência existe um mandamento. O que a Bíblia diz que nós devemos fazer quando nós pecamos? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, nós já estudamos aqui, Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça. O que nós temos que fazer então, imagine, quando nós pecamos? Confessar e se arrepender dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Versículo 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Essa expressão, meus irmãos, foi traduzida aqui por tirar os nossos pecados. Na verdade, não significa que Jesus arrancou o pecado da vida do Alex. Não, o Alex ainda tem a natureza pecaminosa. Eu tenho a natureza pecaminosa. Então, o que João quis dizer aqui com essa expressão tirar os pecados? O que Jesus, de fato, ele fez por nós? Ele tirou de nós a maldição do pecado. Qual que era a maldição do pecado? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, antes de nós entregarmos as nossas vidas para Cristo, nós estamos sob o efeito da maldição do pecado. Estamos condenados. Quando, irmã Jaqueline, você entrega a sua vida para Cristo, essa maldição, essa condenação é rasgada, exterminada da sua vida. É como se você tivesse uma notinha promissória assinada nas mãos de Satanás, e ele doidinho para cobrar, tirando a sua vida. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Jesus chega lá no diabo, pega a notinha e rasga e joga fora. Você foi comprada pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa maldição do pecado foi retirada das nossas vidas a partir do momento que nós nos entregamos completamente na mão de Jesus. Agora, se você ainda não se entregou nas mãos de Jesus, significa o quê? Que essa maldição ainda está presente na sua vida. Significa também que se você morrer hoje, bau, já eram as oportunidades. Hebreus 9, 27. Ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, vindo imediatamente após isso o juízo. Morreu hoje, você tem Jesus, você é julgado, vai para o céu. Morreu hoje, você não tem Jesus, você é julgado e vai para o inferno. Ah, pastor, isso é conversa fiada, isso é lorota. Você quer pagar para ver? Pague você. Eu não vou pagar. E depois não vai ter nem como você me encontrar para contar. Porque eu também não vou querer saber de te encontrar. A oportunidade que você tem é essa. É agora. Para que, irmã Maria, deixar para amanhã uma coisa tão simples que nós podemos fazer hoje? Entregar-se totalmente nas mãos de Jesus. Jesus então tirou de nós, meus irmãos, aqueles que creem, a maldição do pecado, porque nele mesmo não há pecado. E é assim que Jesus espera nos ver na glória eterna. Ele retirou de nós a maldição do pecado. E quando ele voltar, ele nos dará corpos glorificados e completamente livres da natureza pecaminosa. E com esses corpos nós viveremos ao lado dele, irmão Áureo, para todo o sempre. Nada de pecado, nada de dor, nada de tristeza, nada de lágrimas, nada de fome, nada, irmão Josimar. Todas as coisas detestáveis deste mundo chegarão ao fim, quando Jesus Cristo voltar e nós formos morar com Ele na eternidade. Para nós encerrarmos, meus amados, versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Aqui, meus irmãos, nós mais uma vez observamos o apóstolo João enfatizando este ensino a respeito do pecado e da necessidade, irmão Alex, que o crente tem de mudar a sua vida. A pessoa, irmã Jaqueline, a partir do momento que ela entrega a vida para Jesus, ela precisa demonstrar na prática mudança. É impossível alguém que vive na prática do pecado dizer, eu sou de Jesus.
Quem é de Jesus vive na prática do pecado. Isso não é o pastor Amadeu que está dizendo, é a Bíblia, meus irmãos, é a palavra de Deus. Um crente verdadeiro não pode se conformar em pecar o tempo inteiro, em viver como se Deus não existisse. Se eu peco, algo tem que me incomodar. E esse incômodo tem que me levar a uma confissão sincera, e mais do que uma confissão, ao arrependimento, a uma mudança de atitude. Se eu sou de Jesus, meus amados irmãos, eu não vivo pecando. Quem permanece em Jesus não vive pecando. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos conformar com o pecado. Se você tem pecado, e nada tem despertado em você um sentimento de mudança, alguma coisa está errada na sua vida cristã. Alguma coisa está errada nessa sua vida espiritual. E o que você está esperando para consertar isso? Jesus voltar? Você acha que terá outra oportunidade depois que isso acontecer? Feche os seus olhos nesse momento. Nós estamos chegando, meus amados irmãos, ao final de mais este culto. E antes de nós orarmos encerrando, considerando, meus irmãos, a palavra viva e eficaz de Deus, que foi mais uma vez pregada nessa noite, antes de encerrar este culto, eu quero dar a você a oportunidade de consertar a sua vida. Se você ainda não é um filho de Deus, se você ainda tem vivido como se Deus não existisse, se você ainda tem insistido no pecado, mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus está te convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Não deixe para amanhã uma atitude tão simples que você pode e deve fazer hoje. Entregue-se completamente nas mãos de Jesus. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 32, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Todo aquele, porém, que se envergonhar de mim, ou que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje você pode se libertar da escravidão do pecado. Hoje você pode se tornar um filho de Deus, recebendo Jesus Cristo em sua vida como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu não conheço a sua vida. Eu não conheço a vida de todos aqueles que estão aqui me ouvindo nessa noite. Eu não conheço a sua vida, você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo. Mas se você ainda não fez uma aliança de fé com Jesus, se você ainda não é verdadeiramente um filho de Deus, você nesse momento terá a oportunidade de orar comigo e entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Tudo o que você precisa fazer é fechar os seus olhos e com sinceridade no seu coração dizer comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, e nesse momento eu entrego a minha vida totalmente em tuas mãos, e peço ao Senhor
que guie os meus passos de hoje em diante até o dia em que o Senhor voltar. Faça essa oração juntamente comigo. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Nessa noite você pode se tornar verdadeiramente filho de Deus. E antes de encerrar este culto, você que está aqui neste templo comigo, eu quero dar a você a oportunidade de consertar a sua vida. Há alguém neste lugar que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos, que eu gostaria de orar com você. Pode abaixar a mão, Vitória. Há mais alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos. Se você quer entregar a sua vida completamente nas mãos de Jesus nessa noite, basta você levantar uma de suas mãos e eu vou entender que você quer orar comigo, que você não se conforma mais com essa situação de pecado que você tem vivido. Eu vou entender que você reconhece que precisa de Jesus, que precisa dessa transformação da sua vida. Há mais alguém neste lugar que deseja fazer essa aliança de fé com Jesus? Levante uma de suas mãos. Eu gostaria de orar com você. Esse convite, meus amados irmãos, também é para aqueles que um dia já tomaram essa decisão em suas vidas, mas por uma razão ou outra acabaram se desviando dos caminhos do Senhor. Se você está desviado da igreja e dos caminhos de Cristo, mas nessa noite você deseja se reconciliar com Jesus Cristo e com sua igreja, levante uma de suas mãos, que eu gostaria de orar com você. Não deixe para amanhã uma atitude tão simples que por meio da fé você pode e deve tomar hoje. Jesus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está falando a minha vida e com certeza está falando também a sua. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Há mais alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida verdadeiramente nas mãos de Jesus? Você que nessa noite teve esta oportunidade e sabe-se lá por quê não a aproveitou, a minha oração é para que Deus te dê uma outra oportunidade. Amém? Não devemos, meus amados, deixar para amanhã uma decisão tão importante que nós devemos tomar hoje. O amanhã pertence a Deus. Eu não sei, meus amados, o que pode acontecer comigo quando eu cruzar aqueles portões. E com certeza você também não sabe. Fato é que, independentemente do que possa acontecer comigo, o meu dever é estar preparado. E a maior preparação que nós, enquanto seres humanos, podemos ter nessa terra é ter Jesus ao nosso lado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Nove horas e 19 minutos. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por este culto maravilhoso. Logo em seguida, com oração silenciosa, os irmãos também terão a oportunidade de encerrar o seu culto nessa noite. E, enquanto isso, eu e o nosso querido Jonatas estaremos nos dirigindo até a porta para cumprimentar todos os amados irmãos. Amém? Vamos orar. Irmão Luiz fez aniversário ontem, né? Vamos orar por ele hoje, sim. Ó. Não contou ontem, né, irmão Luiz? Hoje eu conversei com a irmã Luzia, danada a irmã Luzia, nem para me dizer que foi aniversário do irmão. Ei, irmã Luzia! Vamos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Luiz, que completou o seu 145º ano de vida ontem. Amém, meu irmão? Você está mais próximo de Jesus do que eu. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus,
Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Pedimos ao Senhor que complete a mensagem da Tua palavra que foi pregada, meu Pai, mais uma vez, no coração de cada um de nós. Que esta semente, meu Pai, possa encontrar no coração de cada um de nós um terreno fértil, onde ela prosperará e gerará frutos dignos de arrependimento. Obrigado, ó Pai, pela vida do embaixador Jonatas e pela vida, meu Pai, do Felipe, que esteve conosco aqui no domingo passado, de toda a nossa juventude, de todos os nossos adolescentes, que durante esse mês de agosto estão cooperando conosco na direção, meu Pai, dos nossos cultos. Continua também, meu Pai, dando sabedoria a todos esses jovens, para que eles possam crescer dia após dia em graça e em sabedoria diante da Tua presença. Oramos também nesse momento, meu Pai, com imensa gratidão em nossos corações, pela vida do nosso irmão e diácono Luiz Abreu, que ontem completou mais um ano de vida. Que o Senhor o abençoe e o guarde, que o Senhor possa prolongar os dias de vida dele sobre essa terra, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do seu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todo o sempre. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Irmãos, vamos repetir só a capela, o refrão deste cântico, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. É por isso que nós estamos aqui, para louvar e adorar o nome de Deus. Vamos lá? Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui.